Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos! Que alegria estar aqui hoje, apresentando esse segundo vídeo do nosso canal no YouTube, Documentos da Igreja. É com uma imensa alegria que eu estou aí, através desse vídeo, chegando a cada um de vocês e a todos vocês. A proposta desse canal, o grande objetivo desse canal, é apresentá-los os documentos da igreja. Apresentar esse verdadeiro tesouro que o Sagrado Magistério coloca à disposição de todos nós, para que possamos conhecer melhor a igreja, o que ela propõe, né? Principalmente os caminhos que ela propõe, de comportamentos, de gestos, de atitudes, de escolhas, enfim, do que a Igreja Mãe nos apresenta e nos orienta para que possamos nos aproximarmos mais, não só da Igreja, mas principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo, para caminharmos em unidade àquele que é o grande tesouro que temos que alcançar, que é a nossa salvação. Então, repito, é com uma alegria muito grande que estou aqui, nesse segundo vídeo do nosso canal do YouTube. Contei no primeiro vídeo um pouco da história de como é que surgiu e quando foi semeado, mesmo sem eu saber, esse objetivo, né? Essa realização de ter um canal dedicado somente à catequese através dos documentos da igreja. Então, hoje, eu desejo apresentar para cada um de vocês como é que nós vamos fazer essa caminhada, de que maneira nós vamos trilhar esse caminho, o que nós vamos levar, como vamos nos vestir, né? Então, o que nós vamos utilizar. Esse hoje é o objetivo desse segundo vídeo, né? Temos um desafio muito grande. Primeiro, nos colocarmos de uma forma muito humilde na condição daquele que deseja aprender. E isso porque é um desafio muito grande. Porque hoje, nos submetermos ao ensinamento significa assumir a nossa condição de aprendiz, daquele que deseja realmente aprender, conhecer. E o objetivo desse canal é isso, incentivá-los, motivá-los mesmo a buscar esse conhecimento, buscar essa aproximação, essa intimidade com os documentos da igreja, que uma vez eu tive essa oportunidade, como contei no primeiro vídeo. E com aquele contato com os documentos, ainda na escola diaconal, despertou em meu coração um amor muito grande por esses documentos. E desde aquele momento, eu nunca mais parei de ler, de estudar os documentos da igreja. E não que isso tenha me feito um diácono melhor do que os outros, ou um cristão melhor do que os outros, não. Isso despertou em mim uma sede cada vez maior de conhecer mais a igreja e, consequentemente, me apaixonar cada vez mais pela igreja. E isso faz uma diferença muito grande na minha experiência diaconal, na minha experiência de cristão, na minha experiência de esposo, de pai, enfim, colocando ou tentando colocar em prática tudo aquilo que eu venho aprendendo através dos documentos da igreja, né? E ao contrário do que muita gente pensa, os documentos da igreja não são aqueles livros cansativos, exaustivos, chatos. Não! São livros, são documentos, são palavras, são textos encantadores. São textos que nos fazem refletir sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Ao nosso entorno, mas também refletimos sobre como reagimos a tudo isso que acontece. De que maneira nos comportamos diante de tantas coisas, tantos acontecimentos, tantas ideologias, enfim, tantos achismos, né?
tantas pessoas que assimilam um conhecimento muito grande das coisas da igreja, mas que não utilizam esse conhecimento com o objetivo de edificar o outro, mas sim de massificar, né, de ostentar, enfim, de não contribuir em nada para a edificação do povo de Deus. Então, os documentos da igreja, eles nos favorecem a esse discernimento, né? E é muito interessante falar sobre discernimento e lembrar do que, como o catecismo da Igreja Católica define discernimento. O catecismo nos diz que é a capacidade de identificarmos na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, o que é tentação e o que é provação. Eu acho muito bonito isso. A provação, diz o nosso catecismo, são aquelas situações que chegam até nós, mas que, com a permissão de Deus, servem para que possamos amadurecer, nos fortalecer nas provações. E como passamos por provações, não é? Em diversos níveis de nossa vida, as provações estão aí nos diversos segmentos da nossa sociedade, as provações estão na nossa vivência ou experiência da vivência de uma vida genuinamente cristã, como somos provados nesses momentos e principalmente quando assumimos de fato que somos cristãos e que temos uma missão de sermos sal e luz nesse mundo. Então, essas provações, essas situações servem para que possamos sair delas e não permanecerem, sair delas mais fortalecidos, mais amadurecidos na fé. E a tentação não. A tentação, ao contrário da provação, é aquela situação que chega até nós para nos desviarmos, para desviar-nos do caminho de santidade, para nos tirarmos do caminho de santidade. A tentação é algo que sempre vem pronto para nos seduzir. Então a tentação é algo que é colocado propositalmente em nosso caminho, na nossa caminhada, para nos tirar desse caminho e para nos paralisar nessa caminhada. Então a tentação é algo que nos tira da graça. É algo que nos tira do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que nos faz perder o sentido da vida cristã. Então, temos que pedir sempre essa graça do discernimento para percebermos qual é esse momento. Se é da provação ou se é da tentação. Bom, nós temos que começar essa caminhada com o primeiro passo. E esse primeiro passo, eu acho que é bem conveniente, nesse momento, tentarmos entender, primeiro, o que é o magistério da igreja. O que significa? Tanto se fala em magistério da igreja, não é verdade? Mas, na verdade, o que significa isso? Qual é o sentido do magistério da igreja? Qual é o objetivo do magistério da igreja? Por que ele foi criado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo? Esse depósito da fé. Agora, eu queria fazer um convite para vocês. Nós temos uma maneira muito interessante de começarmos essa caminhada, a trilhar esse caminho. Como fazer isso? Seguindo um modelo. E qual é o nosso modelo? O grande e único modelo que temos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí você pode dizer, poxa, diácono Márcio, mas imitar Jesus Cristo é muito difícil, é quase impossível. Concordo. Imitar Deus é difícil, mas não é impossível. E para que pudéssemos fazer ou chegar a essa imitação de uma forma aproximada da perfeição, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo deixou um exemplo aqui para cada um de nós. E um exemplo totalmente humano, de uma pessoa totalmente humana, mas cheia de graça.
Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus. E como é que se dá isso? Eu gosto de fazer sempre essas duas perguntas. Amamos Nossa Senhora? Aí vamos responder vibrante, sim. Veneramos Nossa Senhora? Responderemos vibrante, sim. E por que não aprendemos com Nossa Senhora? Mas já como vamos aprender com Nossa Senhora? A igreja nos deixou as virtudes marianas, as 7 virtudes de Maria. São virtudes que foram exercitadas, vivenciadas por Nossa Senhora, radicalmente experimentadas por Nossa Senhora. E essas virtudes são tão próximas de nós que somos capazes de exercitá-la na medida em que nos colocamos à disposição de conhecê-las e, consequentemente, experimentá-las. E dentro dessas 7 virtudes marianas, que eu vou deixar esse gostinho a gosto para vocês pesquisarem das virtudes, eu acho que 2 dessas 7 são virtudes que podem nos ajudar a trilhar esse caminho, né? A obediência perfeita de Nossa Senhora e a profunda humildade de Nossa Senhora. 2 virtudes que todos nós somos capazes de exercitá-las, de experimentá-las. Todos nós. Mas para isso, precisamos declarar como Nossa Senhora: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Dar o nosso fiat, o nosso consentimento, para que o Espírito Santo, esse que é o dínamo da igreja, possa fazer em nós ou realizar em nós tudo aquilo que for necessário para que possamos definitivamente aprender das coisas que vão ser apresentadas durante esses vídeos nesse canal. Então, humildade perfeita quer dizer submeter-se sem restrição. Reconhecer-nos criaturas. Reconhecer a nossa condição de criaturas. Criaturas pequenas, inúteis, como filhos, né? Tem aquele filho que é mais difícil, que demora mais para aprender, o mais rebelde. Profunda humildade e obediência perfeita. Vamos, através dessas virtudes de Nossa Senhora, fazer essa caminhada, trilhar esse caminho